Boa tarde a todos. Falar um pouquinho sobre o medo. O que eu tenho a dizer sobre o medo é que as pessoas têm que procurar. Oi, Neide, boa tarde. As pessoas têm que procurar não sentir medo, retirar isso de dentro de você. Isso dá o quê? Medo é insegurança, dá ansiedade, medo de dizer a verdade. Há muito jeito de. Boa tarde, Neide. Há muito jeito de dizer a verdade para outra pessoa. Medo de cumprir a missão? Não. Não tenham medo de cumprir a missão, porque se você está cumprindo a missão, naturalmente você tem proteção dos seres espirituais. Eu creio que, por exemplo, se você for um extraterrestre com missão em forma humana, não é propriamente o ser extraterrestre lá do planeta que você é que vai ficar tomando conta de você. Que eles têm mais do que fazer na vida lá, né? Do que tratar. Eles tratam do universo, né? Então, eles mandam alguém. É como o médico quando trabalha no centro espírita. Eu me lembro que quando eu fui convidada para uma reunião de um senhor que queria colocar um centro de umbanda, mas acabou tendo que vender por causa de irmãos, lá o lugar onde ele morava, que era aqui perto onde eu morava, e, e o guia dele, ele dizia que nós tínhamos seres que nos iam acompanhar, que eu não sei a denominação, se ele era o guia do médium, os outros que iriam nos acompanhar para cada um de nós, não se pode dizer que seriam guias, mas sim protetores, porque era à noite e eles viriam nos acompanhar até a nossa residência, até a gente chegar em casa. Então, não há que ter medo. Eu já falei com um guia de um médium, referente ao meu trabalho, e ele disse para mim, não precisa ter medo. Não entrou em detalhes, mas... Porque, às vezes, o que a gente coloca em sites ou no canal de YouTube, às vezes... não é nada bom para nós, né? Porque a gente está dizendo a verdade. Mas a gente tem que confiar, né? Confiar na proteção que nos dão. Se estamos fazendo um trabalho com boa fé, acreditando nesse trabalho, sentindo feliz por fazer esse tipo de trabalho, porque estamos informando as outras pessoas, então estamos com a mente limpa e não há o que temer. Mas falando do medo em geral, as pessoas têm medo de tudo, têm medo de ficar pobre, têm medo do que os outros falam, como eu, quando era nova, me prejudiquei muito com isso. Ah, o que é que os outros vão falar? Não vou fazer isso não, porque os outros... Seja você mesmo. Os pleiadianos dizem, sejam seus próprios mestres. Sejam vocês mesmos. Não fiquem... Oi, Maria Urinda, boa tarde. Não fiquem pensando no que os outros vão pensar de você, se vão fazer deboche, chacota de você. Seja você mesmo. Não importa os outros. Você quer usar o cabelo azul? Coloque. Eu até que se fosse mais nova ia pintar meu cabelo de azul. Porque adorei ver o pessoal aí que está pintando cabelo de verde, de azul. Vermelho eu não gosto muito. Porque existem planetas onde os seres têm esses cabelos. Os seres que se comunicam com Coregude são azuis. E tem penugem azul, assim, na cabeça, né? E
Então, tentem perder esse medo. Digam para vocês mesmos: eu não tenho medo de nada, eu não tenho medo de nada. Se vocês começarem a ter medo de que algum espírito negativo, alguma forma de vida negativa, que possa se aproximar de vocês, aí vocês estão com medo. Eu tenho medo, comento até com um amigo que né, essas forças aí do mal. Ora, não tem que ter medo, porque se você tem medo, pode crer que vai acontecer. Eles sentem que você é uma pessoa fraca e aí vão se acoplar em você. Ao passo que você pensa, não tenho medo, não tenho medo, até para os assaltos não tenho medo, e aí você não vai atrair as coisas. Agora, se você diz que tem medo, vai começar a atrair tanto coisas físicas como coisas espirituais ruins. A coisa funciona dessa maneira. E deixa eu ver. Não, eu não tenho muito o que falar sobre isso, né? Porque o medo que eu estou falando é geral. Doença, por exemplo, a pessoa tem medo de doença. Tenho medo de ficar assim assado. E chega no fim, sabe o que acontece que eu desconfio que aconteceu comigo? Você acaba tendo aquela doença que você tinha medo, porque você formatou. Ao passo que você não liga, estou com problema de saúde, vou tratar, vou no médico, ou vou fazer um tratamento natural, ou qualquer coisa assim. Não pode sentir medo, não pode sentir medo de nada. Não pode sentir medo de ficar pobre, de ter doença, não pode ter medo que seu marido a traia, não pode ter medo que a sua mulher o traia, não, não pode ter medo que quando você chegar à velhice, seus filhos não queiram saber de você, senão você vai formando uma geometria referente a isso, fica oscilando em você e formatiza dentro de você mesmo também. Não pode. Não sintam medo de nada, de nada. Quando eu vim a saber que a tal de FEMA, lá nos Estados Unidos, está preparadinha para quando a nova ordem mundial se conseguir se estabelecer totalmente, porque ela já está estabelecida há muitos anos, mas ainda não, vamos dizer, não tomou conta ainda de tudo, né? Porque ela, para tomar conta de tudo, vamos ter um banco, somente um banco. Aí, quando vocês souberem, só existe um banco. Agora, nós não temos mais como manipular, pode crer que ela já está implantada, né? Sobre a religião também, vai ter uma só, ou não vai ter nenhuma, não sei. Então, quando eu soube que a FEMA está preparada para diversos, não é FEMA, hein, gente, é FEMA dos Estados Unidos, olha lá, que confunde o nome, que ela está preparada para os vários crimes que irá acontecer com as pessoas que forem contra a nova ordem mundial, que forem contra o aparecimento do falso Jesus Cristo, que aí será a religião, a nova religião, não sei. Aí, por exemplo, as pessoas que colocam um tipo de trabalho que eu coloco no YouTube, ela vai para um determinado lugar. Não sei se é a forca, se é a câmara de gás, se é a guilhotina. Os outros, cada trabalho que a pessoa fizer para divulgar, ela será condenada. E outros, na ocasião que ela se implantar, que não aceitarem, que não tem nenhum trabalho, mas que não aceitarem essa situação desse novo governo secreto, que depois não será mais secreto, ela também ela vai ser levada em contêineres, depois, naturalmente, eles vão usar as naves, porque aqui na Terra há naves, não precisarão mais usar, então, os aviões, será mais rápido, em 3 minutos já estará lá na FEMA, sai daqui, por exemplo, no Brasil, sai daqui, vai lá em
4 minutos está lá. Aí vão ser separados, você vai para ali, você vai para a câmera de gás, o outro vai para aqui. Então, se eu tivesse medo do que irá acontecer comigo, e com outros, e com o Biatan, e com o Coricud, sei lá mais quem, e com o Emery, né, que está divulgando que é informante, olha, se eu tivesse medo, eu não teria continuado o meu trabalho, que eu continuo. Eu estou dando esse exemplo para vocês. A gente tem que seguir em frente. Não é só o trabalho, esse tipo de trabalho que eu faço, mas na vida diária. Medo do que o colega vai falar, medo do que o chefe vai falar, medo que no seu vizinho. Que é isso, gente? Seja você mesmo. Os que trabalham assim para a luz são mestres de si mesmo. Eu, sem querer, estou fazendo o que os pleiadianos dizem: seja mestre de si mesmo. Eu, quando coloco as coisas, também uso de minhas palavras próprias e coloco as coisas conforme a minha compreensão. Estou sendo mestra de mim mesma. E vocês também, sejam vocês mesmos, tenham a sua personalidade. Não se deixem levar pelos outros, não tenham medo disso, de serem vocês mesmos. A maioria das pessoas tem medo de serem vocês mesmos, com a sua personalidade. Debocharam de você? Se dane, outros irão debochar dessa pessoa. E tudo que se faz, nós vamos dar contas depois do outro lado da vida, porque fica tudo registrado. E aí, essas pessoas que são assim, que fazem pouco, debocham, é diferente debochar do que fazer algo referente ao humor, para a gente se distrair um pouco. É diferente, hein, gente? Então, o deboche, fazer pouco dos outros, falam mal dos outros, vai ter a sua evolução cortada, né? Já sabe que vai para outros lugares e vai ficar lá milhares de anos sem chance, vamos dizer, de evoluir. Debochar não é o mesmo que rir de uma piada ou fazer propositadamente uma piadinha sobre algo. Não é deboche, tem que fazer a diferença do deboche para o humor. A gente precisa também de humor, né? Nós precisamos também, não vamos ficar cara de pau sério toda a vida, né? E é bom aprender também a sorrir, né? Sorrir, você olha, eu sou muito séria, são consequências, né, da criação, porque eu era uma criança que ria muito. E agora, quando a gente chega também a uma certa idade, já é meio difícil, né? Difícil de. Mas mesmo assim, eu já recuperei muito, embora não esteja muito sorrindo, mas já tenho alegria dentro, já sou bem diferente. Então, o que vocês têm que aprender a sorrir. Por exemplo, você olha uma flor, gosta, sorria para a flor. Você vai ver um concerto, dê um sorriso de alegria que você está vendo aquele concerto, aquela música que você está escutando. Curta o sorriso. Oi, Tatiana. Boa tarde. Depois volte ao vídeo para ver o início. Então, nós temos que cultivar também o sorriso que faz com que a gente fique alegre, né? Sorria sempre que você olhar ou ouvir algo que te faça bem. Bom? Pois é. Então, a Tatiana chegou, Tatiane, né? Deixa eu botar o óculos, né? É Tatiane, Tatiane. Ela chegou agora, justamente no momento em que eu vou encerrar. Então, agora eu vou encerrar o vídeo. Ele demora uns minutinhos, aí você bota lá no início para você ver, porque o assunto foi o medo. Então, gente, muito obrigada aí pela presença de vocês e uma boa segunda-feira. Aqui onde eu estou está muito sol, um sol muito bonito. Um dia, assim, bom para quem pode caminhar aí pela estrada fora. Ótimo. Posso fazer isso.
Então, porque é longe, né? Tem que ter carro para ir. Então, senhores, boa tarde para todos e paz e luz.